Hoje saberemos se todos aqui eram bons alunos. Meu pai do céu. Vamos saber em que condições eles se formaram para estar aqui. Potencial de ser o último, tá? Esse tem. Cara, Esse tem eu o tava falando com o potencial de Wallace ser o fora aqui. último. Eu acho que esse é o mais perigoso de todos, até agora. Pra virar thread no Twitter. Exato, porque a gente vai Ah, é. respeitar muita gente. Eu fazia tier list. Fazia tier list no meu canal da Twitch. E aí, dois deram merda. De matéria escolar e de profissão. Profissão eu pedi pra dar merda também. Esse vai Ou dar. seja, Esse vai dar. chegamos ao dia que vai dar merda aqui. Chance Hoje, de ser o último. hoje nós vamos dar notas para as matérias nas Puta quais que tiramos pariu. baixíssimas notas. Vietinha, por favor. E um outro que deu merda também, perdão, Jorge. Claro. É porque gente, não vamos mexer com curso de faculdade. Por esse deu muita merda, tá? Deu mesmo? Eu falei, medicina é uma merda. Não falei isso, mas tipo assim, entendeu? Não vou mexer Não com sabe isso. Playboy. Tu deve ter falado eu isso. A falei chance de ter muita falado merda. isso. Eu falei sei que é muito difícil, mas a gente precisa tentar, entre tantas coisas que a gente precisa tentar para fazer uma condução aceitável desse tema, tirar os traumas com algumas professoras ou algumas... Isso é né? difícil, hein? É difícil, mas eu acho que a gente tem que esse tentar é um- não deixar isso é contaminar. Esse Mas é um então, a minha problema, linha de raciocínio para o programa de hoje é matérias que eu gostava e não gostava. Não vou entrar num cenário de que é mais importante ou menos importante. peraí. Mas às vezes verdade. muito do Não. não gostar ou do gostar depende do professor. Perfeito. Assim, tá muito Perfeito. atrelado às Não, eu vezes. acho que não tem que ser assim. A gente tem Não, se entrar vai num ter negócio de inútil pra sociedade... É porque aí eu acho que vai dar merda, pô. cara. Não, mas... Porque, por o que é exemplo, no útil seu pra um é útil colégio, pro outro, pô. no seu colégio, uma matemática podia ser de um jeito, no meu de outro. Entendeu o que eu tô falando? É gosto. Mas fudeu. inútil... Porque se for assim, É difícil. nós aqui, que nós não fizemos exatas, Sim. vamos tender a colocar física, química, eu matemática gostava, lá embaixo. tá? Essas até eu gostava. Não, porque com todo carinho. Vai começar. Já vai mas começar. vou Já vamos errado. começar. Já tem que Já- começar. Para nós quatro Nós já aqui, vai começar muito errado. pra nós quatro aqui, a matemática só serviu pra um caralho, fazer regra de 3. Só! Não, perfeito. Só! Só isso. Tudo bem. A matemática pra gente só serviu pra aprender Não, a e fazer as- regra e de as- 3. Acabou. E as contas básicas, né? Lógico, Somar, sim. subtrair, Somar, dividir, subtrair. Mas vai além multiplicar. disso. Mas não Chegaremos dividir lá. mais ou menos. Pega hoje pra tu fazer, tira a calculadora. Ah, não, eu não faz sei fazer. uma conta de dividir Naquele- com dezena. No tracinho? Já deu, No amor. tracinho, Então, naquele faz do uma tracinho? conta de Não sei dividir fazer. com dezena, Não bota sei aí pra fazer. dividir por 18. Bota assim, com Eu o só divisor sei sendo fazer- 18. Não faz. O Não máximo que eu faz. sei fazer é de Tu cabeça. faz Eu hoje? venho com um galão de água, vem assim. Tu faz hoje uma divisão, uma divisão. O Jorge. Galera, vamos ter Galera, calma. vamos, né? Porra, aí meu Matemática era uma merda! Não. Pra gente, não tô falando isso. Tanto é que, porque você vai ver minha nota pra Não, matemática. matemática é muito Mas o que eu tô foda. querendo dizer é que pra gente, a matemática só serviu sim. pra aprender a regra de Perfeito. 3. Só. Ou Só. seja, nós já vamos começar com a primeira que eu tô lendo ali, qual que é? Artes. Que já vai segurar pra zero. Já vai pode dar segurar merda. pra zero. Já Já vai vai dar segurar merda. pra zero. Porra, caralho, qual a dúvida? Rapaziada, olha só. Galera, Cara, Você sabe na- que- população brasileira. Você sabe que nós seremos taxados Cara, de na- ignorantes. Nação Salvador, o que vai acontecer com a gente é uma loucura. Não, olha só, deixa eu explicar. Olha só, No rapaziada. BCE, numa BCE, porrada de faculdade, a gente vai já dar tá merda. no esterco. Eu vou fazer a boa pra gente. Não, segura pra zero. Galera, eu vou Não fazer tem a boa como. pra gente. Eu vou fazer a boa pra gente. Relaxou. Salva Vou nós. fazer a boa pra gente. Com certeza eu vou me salvar. O fudeu. equilíbrio do negócio é certeza, fudeu. Calma, vai dar bom, relaxa. Nós não estamos falando de arte. Isso. Nós estamos falando de aula de artes na escola. Isso. Não, nem faculdade de artes é. Introdução A às arte, artes. a Isso, arte educação artística. é essencial para o ser Claro, humano. Claro que é. claro. que é. Tanto quanto qualquer outra coisa é essencial. A gente vê aqui no programa de maiores invenções, dramaturgia tava lá no alto. Exatamente. Muito bem Tava lá lembrado. no alto. Mas dito Muito isso, bem uma lembrado. pergunta. Vocês conhecem alguém que já foi reprovado, já repetiu de ano por Não, causa das não, artes? uma Agora matéria que que vem. não A reprova, matéria pelo menos na minha arte época. Na escola não tem como. Era acabou. uma merda, pô. Pinta Era- aí na o escola carro. era uma merda. É isso. Não, É e... merda. Cara, ela... Não, eu vou te dizer, ela tinha um efeito, pra mim, eu sempre tive, agora eu tô falando sem zoeira,
Eu sempre fui um cara zero habilidoso, assim, criativo, para trabalho manual, para pintura, assim. E era o tipo da coisa que a professora tentava me ensinar a fazer e eu ficava muito frustrado, porque eu não conseguia acompanhar. Exatamente. Eu não conseguia executar Esse a é um bom atividade ponto. que era proposta. Esse é um eu bom não tinha ponto. talento, aptidão pra isso. A minha filha está com 14 anos, está no momento ali de agora é passando do médio pro fundamental. Não, passando do fundamental pro médio. E ela fala um troço que é verdade. A arte, ela em determinadas situações serve quase como um bullying. Porque tem sempre 2 ou 3 que desenham pra cacete, que tem um visual de colar pra cacete, e os outros não. Porque o normal é não conseguir, porra. E aí as pessoas. A minha filha já falou que já se sentiu mal, porque ela não consegue fazer, desenha, sei lá. Desenha uma flor. Já diria o Moisés, desenha uma flor, desenha um arco-íris, mas tudo bem. E ela não consegue desenhar, pô. A aula Então, de assim, arte na escola é uma merda. É. Tanto é, por exemplo, eu gosto de ir a museu. Eu acho maneiro, eu acho legal ver. Só que eu comecei a ter esse gosto muito depois de sair da escola. Na escola, não o meu só isso, interesse por por arte exemplo, era tipo... Várias dessas matérias a gente vai dizer aí que, tipo assim, elas são aprofundadas depois na faculdade e na vida profissional. Mas elas, pô, precisa ter ela na escola meio que pra você, tipo química. Pô, se tu não tem química na escola, como é que tu vai virar um químico? Não tem como. Exatamente. Tu não consegue gerar uma paixão por aquela matéria. Eu acho que arte na escola não tem esse papel. Ela não consegue fazer esse papel. Eu acho que quem vai trabalhar com arte... Não é na aula de já arte. Não é na aula de arte que ele vai Caralho, decidir isso. bom ponto. Eu acho que ele já tem essa aptidão, ele já gosta de também desenhar acho, adiante, já gosta de fazer... Não é a aula de arte E da na escola aula de arte, que vai te ajudar eu a esse acho até caminho, meio sacou? boba, porque ela nem consegue dar uma faísca de pensamento crítico, nem isso. Nem Tipo isso, assim, não. eu, tipo Por assim, exemplo, bagulho, eu tinha desenha aí, aula mano. de música também na escola. Talvez tenha sido nas escolas merdas que a gente Pode ser. estudou. Porra, pode ser. tinha aula de Caralho. música. E aí a professora tentava ensinar a gente a tocar a flauta. Cara, assim, eu não tenho a menor condição de segurar a flauta, gente. Porra, não sei como faz, cara. Cara, Então aquilo pra mim era um inferno. Porra, aula de música, meu Deus do céu. eu sou de Macaé, né? E em Macaé eu estudei numa... Eu esqueci o nome, é Escola Construtivista. Sim, construtivista. Que eu não tinha prova. Eu nunca ouvi falar nisso. Não tem prova, você meio que quase em pé de igualdade ali com todo mundo. É muito maneiro. Formato. E aí, depois da escola, você tinha oficinas. Aí tinha culinária, tinha música. Maneiro. Eu fiz pintura em tela. Então, durante, sei lá, 6 meses da minha vida, isso na 5ª série, pô, eu tinha 11 anos, eu pintava quadro. Pô, irado. E era muito foda. Um cara me ofereceu R$100 por um quadro meu. E eu pintava bem, tipo Então, assim. mas você quis se inscrever nessa oficina. Não, você tinha Ela que não fazer era- oficina. Você tinha a Ah, você tinha que introdução. fazer. Tinha que fazer. Aí você podia escolher pintura em tela, Entendi. argila. Então, É. Mas E você aí escolheu a oficina, Mas incentivava. você tem o ato de tomar uma decisão ali. Isso. pra te levar. de, algo, exatamente. de algo que você tem uma E certa era maneiro, tipo afinidade. assim. E assim, você falou assim, cara, eu quero pintar um mar. E aí você pintava um mar, você saiu um mar com 11 anos de idade. É muito foda. É, deixa eu sabe, a aula só fazer um disclaimer aqui, o registro importante aos educadores, principalmente aos educadores artísticos aqui. A gente não é especialista na área. Nem em português. Só isso agora, Em né? nenhuma dessas áreas. A gente está trazendo um pouco das nossas impressões do tempo de aluno É. num Eu me bate-papo, arrisco a tá? dizer que eu não sou Eu especialista também, nem dos esporte. meus e também dos meus filhos, né? As É, impressões e como que eu tenho pais com meus agora, filhos mas, também. por exemplo, E a aula de impressões artes. de tempos, porque a escola que óbvio. você foi, a escola que eu fui, a escola que as pessoas estão indo hoje em dia já... São Mas tem um totalmente ponto, diferentes. talvez, pra diferente. arte não ser zero, viado. Sabe por quê? No maternal, no ensino inicial ali, até talvez 8 anos de idade, até tu aprender a ler, tu só desenha, tu vai pra escola só Ajuda no pô, isso ajuda no desenvolvimento motor, motor. ajuda na tua compreensão Caralho, de mundo. argumento, hein? Mas, não ligado? é, mas isso daí não é na aula de arte. Não, mas você tá fazendo um aspecto Não, de aula de beleza, arte. É na Então, mas educação é infantil desenhar. como um todo, É, né? Não, aquilo mas ali então, faz mas a parte educação da- infantil, ela é moldada na aula de arte, basicamente. Tudo bem, mas Você pintar, você mas você desenhar. não, mas a criança não sabe que ela está indo para aula de Não, arte. mas a criança não Ela sabe tá nada. indo- não, ela a tá criança indo- quando aprende a não. ler também não sabe. Tudo bem, mas ela está indo para Você aula. sabe de Ela está nada. indo para aula e a aula é feita por meio de arte. Isso. O que a gente está falando aqui é quando o cara chega lá, olha lá o calendário e fala: qual é a minha aula hoje? Primeira, Não, acho que não é biologia, só isso, segunda, não. terceira, arte. Acho que não é só isso, não. Ah, Acho que a gente eu tem que acho. analisar Eu a acho. escola desde o maternal Não, é que até eu o acho, terceiro é que eu ano, acho pô. que ali É escola, pô. você usar a arte como educação, como alfabetização, talvez, ou como isso, acho que é uma Desenvolvimento coisa. inicial. Você usar a conhecimento das cadeira, cores, das a cadeira de artes, eu acho que ela acrescenta pouquíssimo Pô, A pra tua partir vida. da educação A fundamental. partir do né? momento que você fala Isso. assim, ó, estou indo para aula de arte. Eu acho que ela... Eu também. Eu acho que não é o seguraria meu pra zero. Eu acho que não é o meu seguraria pro zero.
Mas beleza. Segura pro Eu zero. seguro pro Biologia. É grande, tá? Porra, Opa, aí, aí não, é foda. aí é Aí, grande. cara, eu acho que tem Cara, um aí tripé. É bizarro de foda. Eu acho que tem um É. tripé aí pra segurar. pra 10, né? Pra 10 a biologia Eu está também acho que entre biologia eles. Tá, segura. então também beleza. acho. Educação física. Aí eu acho que é aquela Chegou, que pra mim, o depende meu muito. zero, mano. Sem sacanagem, pra mim chegou meu zero. Era a aula que eu mais gostava. Pô, isso também. até Num porque eu só tive determinado professor período. merda de educação física. não era Com todo aula. respeito a todos eles, assim. Ele chegava, a gente Existe descia jornalista pra merda quadra. e jornalista bom. Professor Eu merda e tive o professor azar. bom. Eu É a descia vida. pra quadra todas as vezes, professor, tá aí a bola pra você jogar no futsal. Era isso. Mas, tipo assim, calma aí. Eu Era isso também. amava. Não eu era amava, isso. E aí ele eu fazia amava. assim, quando era um tempo só, 25 minutos menino, 25 minutos as meninas. Vocês resolvem o que vocês vão Era jogar. isso. Era assim. Cara, era ele assim. largava as meninas. Tipo assim, vai ficar lá no canto dançando rebelde. Sei lá, porra. Mas, porra, tipo assim, eu já tive era um bizarro, professores de educação física que tentaram fugir disso. Tipo, vamos fazer aqui um É, circuito. Os excelentes professores que mas existem. eram odiados. Exatamente. Porque eles só queriam jogar bola. A gente Porque, é merda. exatamente, A gente é o merda. professor que queria chegar e falar assim, sei lá, dividido em 4 bimestres. Ele fala, ó, primeiro bimestre, handball e vôlei. Ele fazia, era escrotizado. É igual- Quero jogar pelada, Igual cadê vocês, o futebol? Igual Então é vocês. isso. A gente coloca lá um título bonitinho, crise no Botafogo perde para o Palmeiras. Aí dá uma quantidade Entendi normal de por que acesso. esse assunto. Aí a gente coloca a morte de Pedro Certeza. 1 milhão de acessos. Vocês. E like. A culpa é Deitando vocês. like. Bait pra caramba. Vocês Então, gostam assim, do sangue. Não, vocês eu entendo. O cara quer fazer tudo bonitinho. Ah, esse professor é um mala, porra. Mas, tipo assim, Nos mais maneiros, foda. a educação física pra mim talvez fosse o 10. Mas, que porra, era muito foda jogar bola na escola. Mas como matéria, era tu bom. fala assim, pô, tu foi virar um profissional de educação física por causa da tua educação física da escola? Ele te formou de alguma maneira? Acho que ele não te forma. A aula de educação física, ela não te forma Não, na é escola. uma educação. Não é uma educação, Mas peraí, é um mas a futebol, proposta é um é futebol. essa. A proposta da Esse educação é o física ponto. do currículo escolar é essa. É formar Qual que é a o grande atleta, proposta? Vocês é podem até formar- falar A mais que eu educação agora. física Sei. foi criada. Boa. Caralho, informação, hein? Eu tava esperando que isso viesse dos dois que Começou. têm filho. Começou. Você, só tu dolorido. A educação física foi introduzida no currículo escolar pensando no exército. Porque queria formar. Porque não existia a noção de se exercitar. Então queria, além de deixar as pessoas saudáveis e tudo mais, ok, ter essa noção, mas foi pensando em ter pessoas em forma, Pô, doideira. numa eventual. Eu li isso em algum lugar, não tem a fonte exata. Eu acho... Mas eu tenho quase certeza que era isso. Essa coisa, Eu essa acho coisa assim. do cara que fica deslocado na aula de artes acontecia um pouco com a educação Muito física, mais, né? eu acho. Com certeza. Acho que De- ficava muito mais. Eu de acho gente que que não A tinha educação, muito- a educação física era o maior local de bullying os caras das não aulas tinha com os alunos. mobilidade, era Estudante. gordinho. Pô, e gordinho, tal. porra, é sacanagem. Rolava muito. Dito eu isso, acho- eu provavelmente fui esse cara, né? Que cometia o bullying com todas as... Eu acho que a forma como a gente, pelo menos na minha época, e acho que como é hoje, a forma tratada como educação física, eu acho que ela não contribui. Do tipo, educação física, pô, vamos lá ficar matando tempo, vamos lá, não vai reprovar, tanto faz. Então, acho que a matéria em si, eu acho que é uma coisa boa. Eu acho que ela Sim. é aplicada de uma maneira ruim. E acho que até hoje. Por exemplo, a minha filha, ela vai lá na educação física como se fosse uma coisa para bater, É pra tipo o bater Recreio carteira. 2. Recreio 2. Então, eu acho É o que é Recreio até 2. pior, eu acho. Eu acho que não é tão recreio, porque acho que ela se sente assim, cara, o que vai fazer? Porque ela não gosta de jogar, não gosta de fazer nada. Pra então, quem assim, pra quem não é. ama jogar bola. Pra É quem o não Recreio ama, 2. pra A quem gente não vai ama, falar daqui a é, pouco de é. matérias, até o Jorge falou um pouquinho sobre isso de arte. A gente vai chegar em matérias que fazem mal para as pessoas. Por exemplo, física. Tem gente que odeia física porque não tinha como. Educação física, na cabeça de algumas De crianças, algumas, sim, é um sim, pesadelo, pô. É. Caralho, Porque vai a chegar forma- a educação a forma física. como foi feita. Do jeito que ela é feita, né? Não a culpa da educação física. Mas aí Eu a gente acho- não pode deixar de levar em consideração que é preciso ser feito todo um trabalho por educadores, Perfeito. Sim, sim, diretores de escola, pais, né? No sentido Total. de orientar para que esse tipo. mas Porque aí é também a tudo, culpa né? não pode ser da disciplina, né? Não, óbvio não. É o conjunto de pessoas que formam essa comunidade chamada escola que precisa lidar melhor com isso. Tipo assim, uma Respeitar parada, aqueles que não são tão aptos E- para e uma é- parada que eu nunca... física. Na minha escola, assim, eu nunca tive um colega de classe que tivesse deficiência física. Como é que é? bom Não ponto, faz? bom Exatamente. ponto. Esse É um que eu outro acho Eu ponto. nunca vi. Nunca Esse é um vi. outro- Existem, eu acho que deve. Bom ponto. Tudo isso que a gente tá falando, vão existir escolas que fazem isso muito bem. Então, A gente só tá falando de mas uma, é que- uma vivência nova. Uma Não, mas realidade mas nova, então, né? mas Mas é a uma escola que vivência. faz isso bem, a aula de arte na escola que é pica, Isso. deve ser um Não, absurdo. não, muito mas foda, pera. É que eu acho que aqui a gente está falando duas coisas. O modelo brasileiro nunca encarou a aula de educação física como deveria. Por exemplo, certeza jogou caralho. lá, estudou lá. Nos Estados Unidos,
a aula de educação física te prepara para virar atleta. Sim. Você tem atletas que começam a jogar na aula de educação física. Aqui no Brasil isso não acontece. Por exemplo, eu joguei basquete. Eu joguei basquete até o infanto. Fui federado. A minha aula de educação física não fez diferença nenhuma. Eu fui para clube fazer. Com a mesma coisa de futebol. O irmão de uma ex-namorada que eu tive, ele jogou futsal a carreira toda. Na escola, na educação física, ele não fazia. Porque, aliás, isso que eu falei, era uma merda pra ele. Porque ele caso, jogava tanto que era tão bagunçado que ele falava assim... Porra, na aula de educação física eu não faço, porque vai bagunçar, eu posso você pode machucar, pô. Eu não joguei. Eu joguei exatamente. futsal até os meus 16, federado também. Eu não jogava porque você podia machucar. E aí, qual que é a parada? Ela fazia... Tipo assim, eu tratava a educação física como merda, pô. É questão da proposta. Mas A proposta é apenas manter os alunos em movimento, a proposta é ensinar uma modalidade. É a proposta. A proposta é o que define tudo. Lá nos Estados Unidos... Segura pro 0 ou não? Pra mim é o meu Eu iria zero. dar uma nota 2 ou 1. É o meu zero. Lá nos Estados Unidos, na aula de educação física, tinham vários tipos, né? Você poderia fazer o PE, que é Physical Education, que você meio que... Hoje é queimado. É parecido com o que é hoje, que é meio várzea. Tinha Lifting Weights, que era, tipo assim, literalmente pegar peso. E tinha um acompanhamento. Ó, semana passada você pegou 10. Vamos aumentar hoje pra 15? Aí você ia vendo a sua... legal, a evolução. Isso, pô, isso é e legal. aí, essa noção, Nossa Senhora. com 16, 15 anos, pô. Isso é uma construção bem maneira. Mas assim, o nosso prisma aqui é Brasil, né? É diferente. No Brasil, acho que é 1 ou 2. Então, isso que eu tô falando. Pra mim é o Segura pro 0 não. Tá bom. Caralho. Ah, você decide isso aí, pô. Pra mim é 0. Ih. Então Porque então é uma não aula, gente. Então segura. Toma a bola aí, pô. Segura. A minha interação... segurando Vamos tudo, avançar. o programa Até não vai agora não terminar. teve uma nota, mas acho que agora vai ter. Filosofia. Cara, eu acho filosofia... Vou entrar no mesmo método. Se filosofia... Eu, por exemplo, tive aula de filosofia, até foram boas. Foram boas as aulas de filosofia que eu tive na escola. Na escola eu não tive. Eu fui ter filosofia na faculdade. Eu fui ter no ensino médio. fui Meu no ensino primeiro médio, ano. na Foi faculdade. o primeiro ano do ensino médio eu tive, segundo e terceiro também. Se ela fosse melhor feita na minha escola, eu acho que ela teria ido melhor. Mas o pouco que ela teve... Ela foi bem útil, mano. Ela foi bem útil. A gente trocava várias ideias maneiras. Ela estimula pensamento estimulante crítico. pra caralho. Porra, exatamente. perfeito. Pensamento crítico. Ela foi bem maneira, mano. Bem Como maneira. conceito, assim, a aplicação nas escolas do Brasil, com as dificuldades que a gente sabe que talvez não seja perfeita. Mas como ideia, como disciplina, ela tem uma E ela importância desenvolve enorme. todas as outras. Num período... Ela é importante pra e todas ela- as e- outras. Mas ela é e- escanteada. Total, Pra caralho. total. Mas, por exemplo, a inclusão dela no tanto período é do que na ensino minha- médio, ela é muito estratégica, né? Que é o Sim. momento em que as dúvidas estão aflorando, é o momento em É que você tem, verdade. né? Você faz várias questões sobre a vida, sobre o futuro, E né? tanto Tentando entender. que, historicamente, quando tem é porque eu não quero... o pessoal vai chamar de militante o caralho, mas foda-se. Quando tem um governo autoritário, uma das primeiras ações do governo Mas é verdade. para com o ensino, a formação do cidadão, é tirar a aula de filosofia. Uma das primeiras. Historicamente, na E sociedade... é autoritário que temos. de direita, de esquerda? Autoritário. Ditatorial. Tira a filosofia, pra desestimular o pensamento crítico. Por exemplo, eu, que fiz ali o ensino fundamental até, sei lá, até os anos finalzinho dos 80, início dos 90, eu não tive filosofia no meu colégio. Eu fui ter contato com a filosofia na faculdade, quando eu fiz faculdade de jornalismo. E de fato, são coisas importantíssimas para... E aí, de novo, né? Você vai ter uma introdução a algo que, para você ter mais acesso, você vai ter que fazer a faculdade de filosofia. Por exemplo, nós que fizemos jornalismo tivemos uma filosofia até ali uma página, né? Sim. Mas que são coisas importantes, mas de Platão, de sabe qual que é a Aristóteles, coisas parada, que fazem parte pelo menos da sociedade, da civilização ocidental, fizeram muita importância. Sabe qual que é a parada? Eu acho que a filosofia, ela ajuda todas as outras. Sim. Ela te ajuda a entender, ter pensamento crítico na Então, mas biologia, na aula na do física, na matemática. Primeiras Mas noções de então, cidadania mas na você aula vai do tendo. colégio, tipo assim... Não, pra mim não vai brigar pelo 10, não. Em teoria, ela já longe, mas no o colégio eu não é tenho foda. nem margem Ela pra falar. Tipo assim, na minha época era uma por semana e assim. É, e era exatamente. bem Então, a baseado. galera tá com foda-se, geralmente, né? pô. E era aquela aula, tipo assim, isso aqui eu não vou reprovar, rapaziada. Isso aqui esse Não, ponto e tratada, eu nunca vi muita- ninguém reprovar. Não, E não tratada existe. como um negócio chato, né? No Puta, colégio, na filosofia, faculdade cara. tem. Não, no ensino médio, né? faculdade tem. médio, Primeiro ano do escola. segundo grau, quando a gente fez, filosofia. Eu mesmo, né? Quando vi o currículo, caralho, filosofia, puta, isso deve ser chato. Ou tipo assim, pô, isso aí é mamata, né? Isso aí, Ninguém puta. foda-se, é uma Vai, aula escreve, que... faz um trabalhinho que isso eu é trabalho. uma- Passou uma É. nota 7, hein? Talvez até menos. Pra mim é bem menos, mano. É, pelo peso... talvez uma nota 5 não ali. pela
filosofia, mas a aula de filosofia. Tá, então tá. E eu estudei numa escola, na reta final de escola, eu estudei numa 7 escola... aí, pseudo. Não, pra mim é menos. cinco. Pra mim é Não, menos. acho que pra mim é... 5, Seis, pra mim foi então, 5. fecha Pra mim é seis. 5. Eu tinha ouvido você falar 7, então eu tô Foi vendo. Não, ele- Não, eu falei Você 7. Você falou 7? Foi 5. Eu tive ao mesmo tempo, Cinco, eu tá. estudei escola de freira, que tinha filosofia e religião. É. E eram tratadas rigorosamente. Ah, eu estudei lá no glorioso Renato Jeremário Dantas. Eu Estudei também também estudei... lá. Não, estudei não, mas estudei com religião. lá. Colégio de padre. 5 então pra filosofia? Tá bom. Pode ser. Temos finalmente a primeira nota do programa. É, caramba, mano. Física. Caralho, aí é loucura. É muito grande, pô. Então, Estamos falando de coisa gigantesca. tá falando de coisa gigantesca, mas se a gente for pensar É assim, loucura, irmão. e é até um tema polêmico que isso aconteceu recentemente e ficou muito marcado polarizado pela questão política, mas Ah, tudo, né? como de costume, Esse mas tema aqui vai ser loucura. a Tudo, cara. divisão, Tudo, a divisão tudo. do, Pode a esperar. divisão da grade curricular, ela é um tema que merece reflexão. Ao mesmo tempo que é muito cruel e até pode levar a erro você querer que uma criança defina o que é importante para ela no futuro, ao mesmo tempo você ter talvez física de forma tão profunda seja um desperdício. Por exemplo, eu, Vitor Sérgio, fiz desde que eu estava desde que eu estava na 8ª série, eu sabia que eu ia ser jornalista. Eu sabia que eu queria ser jornalista. A quantidade de energia que eu gastei aprendendo física, pra mim, foi inútil. Mas isso aí, isso aí é pra quase, tipo assim... Não, eu sei, mas o que eu tô querendo dizer é... Só que, pra mim, tava muito marcado que eu queria ser jornalista. Então, quem tá na dúvida, talvez seja uma coisa importante. É muito útil, É muito útil, mas passado um pouquinho de um aprofundamento ali, eu acho que já não fica tão importante, dependendo pra alguém. Se o cara tá ali, puta, o que você quer ser? Quero ser engenheiro, quero ser matemático, não sei o quê. É uma coisa muito importante. Eu acho que pra gente definir em notas, a matemática tem que ficar à frente da física. Eu também acho. Acho que a matemática vai ter que ficar à frente Mas eu da acho que elas vão Mas ficar... a física, pra mim, seria 7 ou 8. eu também Pra acho, mim cara. tem que ser tipo 8, mano. Tá bom. Porque, cara, pensa que física que- envolve é o- tudo. é o Moleque, mundo, mano. caralho, envolve ciência. Você explicar os envolve fenômenos matemática, naturais. envolve biologia. A física te ajuda Envolve a entender. química, Acho física Cara, foda. física é doideira. Física Então, é mas, foda. assim, Mas eu entendo o ponto ali da complexidade. eu acho que de efeitos práticos, Aham. né? Tirando você Ele é o que não terror da virou... galera da faculdade, da escola, né? Tirando que Pavor, você que cara, não virou pavor. um matemático, um engenheiro, alguma coisa assim, a aula de física vai servir para quando, de repente, quando você quiser puxar alguma coisa, você vai lá, putz, vou botar uma coisa ali rodana. para diminuir uma rodana, para diminuir atrito. Talvez você pense isso que você colocou... Mas tá inserido no dia a dia. Eu sei, mas então, mas Por são exemplo, coisas A física muito... é a mãe da gambiarra, pô. Tudo bem, mas... Cara, se tu souber bem física, tu faz qualquer gambiarra, Claro, pô. mas então, mas é isso que eu tô querendo dizer. Perfeito. A utilização é basicamente nisso. É isso que eu quis dizer. A minha filha toda hora me pergunta. Minha filha tá aprendendo física agora. Ela pergunta, pai, pra que eu vou usar física? Eu falei, o que você quer ser? Agora ela quer trabalhar com relações internacionais, Irado. quer ser embaixatriz. Legal, legal. Eu falo, nada. Ela falou, mas eu não preciso aprender? Será Precisa. que não, velho? Porque eu acho que Precisa. talvez vai Eu ter que acho que entender de esse, fenômeno cara. climático. De alguma maneira, isso envolve física mas também, não sabe? sei, acho que menos não. do que Eu biologia, não mas aprendi, envolve, não. pô. Não Você vai ter que... Vai ter... climático, O não. pseudo Não, vai colocou ter ali sim, entre pô. o 7 e o 8 pra gente resolver. Cara, gente, construção de cidade é cidade. física total, Pra mim é velho. 8. Pra mim é 8. É isso, mas o Beleza. Vitor, quando tinha 8 anos, ele sabia que ele não ia construir porra nenhuma. Porra, ele ia ser não, um mas tipo jornalista. assim- beleza. Caralho, É acho que é isso. muito importante, Não, mano. eu acho que é muito acho que a gente importante, tá aqui também discutindo. Mas enquanto currículo acadêmico, É isso, eu acho que a gente- que ela perde peso. Vai Mas acho que é por isso que ela não perde briga por peso. 10. Vai Pra mim, resvalando pra um mim, pouco, bem, vai tudo resvalando bem. um pouco de uma discussão Por que é exemplo- antiga, de uma reforma do conteúdo programático Beleza, escolar, cara. Da beleza. gente E Mas é rever que profissionais também também. tem que ser feito com cuidado, porque, repito, é muita crueldade a gente querer, com 18 anos, quando você chega lá e fala, o que eu vou fazer no vestibular? Quando essa hora que tá marcando ali, é muita crueldade você perguntar pra alguém de 18 anos o que você quer ser da sua vida. Nem com 18, é antes, né? Não, é com antes. antes. 16, com 16, 16, filho. talvez. Agora você fazer isso com uma criança de 12 ou 13, de falar, putz, ele vai ter muito ou pouca física, entendeu? Eu acho que ao mesmo tempo é uma coisa pode ser, meio se quiser. polêmica. Pra mim Mas, é por 8. exemplo, Pra mim é 8. Pra tudo mim é bem, oito, mas pra por mim é oito exemplo, também. hoje, eu aceito 8, Tá bom, mas hoje, 8. por exemplo, o inglês é muito mais importante do que a física, por exemplo. Não sei, cara. Eu Também acho. não sei. Eu acho. Também muito não- mais. Interessante. Mas veremos. Porque
Porque o inglês, por exemplo, o inglês vai servir para um jornalista e para um engenheiro. Os dois têm que saber inglês. Não, eu acho que o mais médico, importante, eu não pro sei. médico. Pode ficar parecido, mas Entendeu? o mais importante eu não sei. Eu acho. Geografia eu adorava. Minha matéria Minhas predileta. Não é a notas minha preferida. eram A minha altíssimas. preferida. Porra, geografia é importante A minha pra era caralho. preferida. A Então, minha eu falei matéria merda nesse preferida. programa. que Eu você falei, falou? Qual foi a que eu merda? falei que a gente tem um tridente que deveria segurar o programa. Moleque, geografia... Não é só 3 não, amigo. Não, mais. Porque geografia tem 4 ou 5 geopolítica que no vai ter que meio. segurar. Tem Amigo. entendimento de mundo. Atualmente... Pensamento crítico, que a gente acabou de falar. Moleque, Tem geografia um pouco os de caralho. história. Geografia um tem um pouco de pouquinho de história, história também. Hoje a geografia acho que hoje a geografia é mais muito importante que importante. história. Eu também acho. Não tem certeza. Hoje eu acho que é. Não tem certeza. É porque eu acho que hoje é, sabe por quê? Porque quando você faz geopolítica hoje, você, para explicar o presente, você flerta Com a história, né? com a história É. no... Como que a gente chegou até aqui, entendeu? Entendi. Então, assim, A geografia explica melhor o presente do que a própria história. Por exemplo, história você gasta bastante falando Por exemplo, de novo, a Egito minha- Antigo. Que, Que talvez hoje impacte Cagação menos. de regras. Por Eu exemplo, sei, a eu minha- tô entendendo. Não, a minha filha, falando minha filha conversa É muito que a com isso. história é o meu preferido. Porque minha filha também gosta muito de geografia, então ela fala muito. Quando pipocou invasão da Rússia para a Ucrânia, toda hora ela vinha falar comigo e você tem que pegar muita história para tentar explicar lá atrás que foi, quando terminou a Segunda Guerra e tudo. Tu vai lá para tu explicar a invasão agora, tu tem que ir lá na Segunda Guerra ou até antes. Geografia é pra tu muito explicar, completo, entendeu? né? Pô, geografia Eu é acho muito pica, grande, mano. é muito É grande. muito Geografia foda, tem um grande. ponto até de vegetação. E a gente, então, Vegetação, caralho, a gente tá nem clima, falando dessa clima, porra. clima temperado e tudo. Amigo, geografia é Jacarepaguá. Porque É vocês- um monte de bairro dentro da geografia. vegetação. Tem um monte de coisa. A gente É bateu muito Jacarepaguá aqui, no a Rio de gente Janeiro. bateu muito aqui na geografia humana e tem a geografia física. né? Vegetação. Porra, aquecimento global, filho. Geografia global. Fenômenos climáticos. Coisa demográfica. Pô, a curva que você aprende. população, A curva demográfica. terremoto, E que baixa. placas tectônicas. Exatamente. Caralho de É arte. sistema caralho. solar. Aí, nós estamos falando de um forte candidato ao 10. Não, me segura. Brincadeira. Estamos falando de um forte candidato. candidato. Segura pro 10 a dona geografia aí. Geometria agora? Geometria. Eu não tô lendo direito aqui, tá bom? Aí já Geometria. temos dificuldades. Tu não era muito... Não. Geometria, Não. eu não tinha essa matéria. Tipo assim, Eu tive. não era uma matéria. Que aí eu Entendeu? me lembro, Era uma sessão- de uma passagem maravilhosa que é aritmética ou geometria, né? Do Chaves, né? Muito bom. Girafales. Muito bom. Eu Cara- tenho horror a compasso. Assim, toda vez que eu lembro de compasso, eu lembro o trauma que era pra posicionar. Eu não tinha o compasso. isso, mano. Esquadro, porra, Ela permeia a transferidor. arte. Puta Ela merda. permeia Ela aula de permeia um arte. pouco a arte. Porra, Assim, eu nunca. Olha só, eu era bom em geometria, mas Joga eu a mesma nunca, divisão, talvez, né? Ó, A mesma série eu era B. muito bom em geometria, mas Com eu o CACAF, nunca. né? Eu era Tudo muito na mesma- bom em geometria, mas nunca tirei um 10. Sabe por quê? Ah. Sabe por quê? Eu também. Porque, assim, nas vezes que eu acertei tudo, eu não tirei um 10. Sabe por quê? Ah. Porque eu era tão desengonçado com É, compasso cara. transferidor É isso, que eu é isso. apagava, ficava uma coisa tão grotesca que ela falou: eu não vou te dar 10, porque o seu trabalho. E professor na minha época. Que tu é um jagunço. Não, no meu trabalho, professor na minha época, não tinha. O professor falava assim, ó. Eu não vou te dar 10 porque esse trabalho está um lixo. Falava assim, tá? Doce. Uma figura Falava doce. assim. O professor falava assim. na minha Começaram a época lá. surgir os traumas, hein? De professores. Fala, seu hein? trabalho está um lixo, tudo borrado, que você apagou. Às vezes, de tanto apagar, eu rasgava a folha, irmão. Puto. Não, de tanto apagar pra fazer, mas eu meio puto acertava. também, meio puto também. Eu acho. Geometria pra mim tá... Eu acho que tá uma pegada meio de física aí também. É que Hoje mas eles eu falam acho que diferente, menos né? que física. É, hoje menos eles que falam- física. hoje Pra eles mim, mais baixo É que que é física. menos usada, mas na pegada de utilidade ali. Porra, Pra não alguns. sei, Então, a eu geometria, acho que- pra qual profissional que a geometria pega muito? Pra mim, eu acho que é o arquiteto, né? Arquiteto, Acho que é o engenheiro. arquiteto e engenheiro. Engenheiro, Acho que são os dois. matemático. Porra, pro jornalista, Matemático. Eu acho que a física ela é mais utilizada, a física básica, Aham. ela é mais utilizada por outros profissionais do que a geometria. não eu acho. Geometria, isso aqui, ó. Porra é essa? Quadrado. E caralho, triângulo, acabou. É isso que é o bagulho. Não é isso não. Caralho. Não, tu tem que Quadro? ficar vendo. Ah, pode crer. É E fazer. pirâmide, pode crer. Não. Geometria, pum, acabou. Tu tem que fazer Isso, seno, isso. Tem lugar que cosseno, chama de- lembra? tem lugar que chama de Seno, desenho cosseno, geométrico, né? Ângulo obtuso, ângulo... pelo caralho, amor de pô, Deus. é Não foda, usamos isso era pra foda. porra nenhuma. Nós. Usamos pra nada, é. Mas Cara, acho que pra fica mim, a pra geometria- baixo. Trapézio. Um 3 ali, um É 3. 3, Um trezinho, um Todo trezinho. respeito, Pô, mas Ah. vai. É. Agora trezinho. temos algo grande aqui, que é a história. Pô, eu gosto muito. Muito grande. Era a minha Mas aula eu acho, preferida. eu acho que hoje... Eu vou te falar,
Geografia suplantou? Eu acho que suplantou. Pode ser. Suplantou a história? Pô, era Eu um sou muito clássico. história. Era um clássico. Sério? Só que eu acho que Eu não acho tá, que sim. pô, virou sáfico. Não. A geografia suplantou a história, é isso? Eu acho que hoje a geografia é mais importante. Eu gosto Sério? Também de acho, história, cara. Porque a geografia, ela Gente. te explica o presente e te dá uma carga de Se tu quiser, de se tu quer se processo. aprofundar, é na história. Mas tu entende pela geografia, pô. Exatamente. No jogo de ida e volta. Na casa da história, a geografia pontua. Na casa da geografia, a história pontua menos. Pontua. Mas acho que ela Eu pontua também menos do que a geografia. A gente botou No jogo geografia de pra volta. 10? Pô, a história tô tem que ser meio 9. Tem que Cara, ser tem 9. que ser 9. Tem que Tô ser meio 9. chocado, hein? Tem que ser 9. Pô, Eu, e a 9. história eu não seguro pra 10, não. Gente, a história O faz com que povo a que gente... não estuda a sua história tende a Claro, repeti-la. gente, a gente só vai compreender Sim. os conflitos existentes. geografia também estudando tem pra isso. Mas Mas gente. geografia também te também, explica pô. isso hoje. Ele te dá Acho uma que o nosso caminho não é nem pincelada que ali. a história não tá E a pontuando. geografia- É que a geografia faz esse mesmo papel. E a né, geografia no momento. é porque tem a questão de entender política, geopolítica, mas também tem solo, fenômeno climático, Sistema solar. populacional. O sistema A solar, geografia na minha completa, época, era pô. geografia. Hoje é biologia? Hoje tá em biologia? Eu estudei com biologia e Então, física. quando eu estava no ensino médio, eu estudei sistema solar É em que, geografia. bem, também eu Mas é que me assim- formei em 2009. Então eu posso estar bem defasado. Pra você conseguir entender a geopolítica, você precisa saber história, pô. Mas é que você. É que a geografia ela permeia um pouquinho de história. Acho em que vocês vários estão aqui momentos. defendendo uma fusão entre as duas empresas, Sim, geografia pode ser, e pode Que na, história. verdade, que na verdade seria uma coisa mais Que é interessante. quando eu, não sei se eu sou tão velho assim, mas da primeira até a quarta série, no Estudos passado, sociais. era estudos Estudos sociais. sociais. Bravo. Estudos Era sociais. geografia Por que e que história foram junto. estudos sociais, né? Era junto. Porque a partir de 1964 no Brasil, o estudo da história ele foi mudado completamente e juntado com geografia e virou estudos sociais, que isso permeou até depois de Ou 1990. seja, vocês estudei estudos sociais estão também. defendendo algo anacrônico aqui. É o que vocês estão fazendo. Ah, junção é legal. Vocês estão fazendo isso. É a intertextualidade entre as duas. Isso porque eu tive aula de algo, E não olha sei que se a vocês história é a tiveram, minha preferida. que era... Vocês tiveram aula de OSPB? OSPB, Organização Social Política OSP, Eu- brasileira. eu- Organização Sociopolítica Brasileira. Era uma matéria que, Que é isso, segundo o é pessoal isso. falou, segundo o pessoal contava, era uma matéria incluída pelos militares. hoje- E algumas hoje escolas a era o estudo social. A aula de história. Não, isso era outra coisa. Eu tinha estudos sociais e OSPB. Não, eu sei. É. Em algumas escolas era uma só. É, E era isso. E a aula de história, isso é uma crítica à aula de história. Eu, por exemplo, nunca estudei história da África. Nunca. Agora, eu sabia que aconteceu na França em 1300 e exatamente. pouco. Então, foi um erro de elaboração uma- do conteúdo. então, mas a gente tá- distribuído. mas analisando aqui a ou você, aula. Eu vou te falar, Jorge, ou você não sabia é de só forma pontual, né? com detalhes Você estudou a história da independência África dos pra Estados caramba? Unidos. Eu também não, Exatamente. certeza também não. Não é. Pois é. Padrão, Padrão. não é uma parada. É um equívoco. Esse ponto do certezas não é nenhum ponto pontual, né? É um ponto estrutural. pô. Que nós quatro temos nenhuma dúvida. História da Ásia, muito pouco. Mas que é o da África, relato? muito É, a pouco. história da Ásia pseudo- Agora, a ali, Europa, a porra toda. Amigo, O Pseudo tá História- contando aqui, ele é mais novo que todos nós, ele terminou o Formou ensino ano médio passado. em 2020, ele teve quase zero conteúdo de história da África. Pô. nesse O período. Pseudo se formou Pois na é. escola em 2020. Não, acho que é forçação, não. 2020. Não, óbvio que não, cara. Sério, pô. 2020. Não, O terceiro Não, ano foi papo 2020. Impossível, 2020. Sério, 2020. Tá rodando no diesel, hein? Tá acabado, hein? Tá acabado. Porra, Pseudo. Caralho, o nosso diretor é um cara que acabou a escola, tipo, há 3 2 meses. Ontem. E dita a regra aqui de não poder 3 por Mas não nota. tem, Puta não, que pariu. Tá Porra. rodando E tem a força de desempatar as discussões. Exatamente. Do A alto democracia da é sua jovem. A experiência. democracia é jovem. Claro. É. Informática. Essa porra é uma aula? Eu tive. Eu tive. Eu tive. Mas assim, eu Hoje ia em lá. dia... Eu Tu ia não teve lá aula de informática pra. impossível. Não, hoje. Isso existe ainda? Ah, Acabou. você acha que... Não sei. O Pseudo. Teve isso Também, mas a- recentemente? Informática? Aula de informática, Isso é Pseudo? uma Não, de meus velho. filhos... Teve. Pseudo teve. Meus filhos No não têm fundamental. aula de informática, eles têm aulas feitas com computador ou coisa que o prato. Porque pra gente a aula de informática... Mas eles não têm a aula de Caralho, informática de isso é explicar. um ótimo ponto. Eu mano. tive. Então, porque eu as tive. pessoas que não sabem, era tipo assim, a minha aula de informática foi como digitar, É. como abrir um É, Word, como como a- usar o Paint. O que é o pacote Windows? Office, entrar O que na é o internet, sistema o pacote operacional? Office. As minhas aulas E eram era um isso, bagulho pacote assim, revolucionário. Moleque, eu exato. dava Miguel, jogava campo minado na aula. Isso, Era loucura. Eu me sentia um bandido. Ou Free Cell. Free É, Cell, na minha Free Cell. escola lá em Macaé, quando, tipo assim, galera, mudou o mundo. A gente tem agora um laboratório de computadores. Eram 6 computadores. É. Grandaços.
E era assim, a revolução de Macaé. Caiu em desuso a aula de informática? Eu acho que O Pseudo tá contando que ele fez. O seu filho pode falar. O Pseudo tá contando que fez pacote Office no Fundamental e fez no médio, como é que foi, ô Pseudo? Programação já no médio, né? Já foi mais avançado. Ele fez um curso técnico junto com o médio, aí tinha a porra toda. Tinha programação, tinha a porra toda. Isso aí é muito foda. Eu acho que tá... Porque tá... O bebê já nasce aqui, assim. Então, os meus filhos não têm aula de informática, mas têm algumas aulas curriculares que são feitas em computador, e ali eu Mas imagino... Mas porque já é intrínseco... Então, ali eu imagino que os caras chegam... Ensinar. Por exemplo, a minha filha, ela tem um Chromebook que é o livro dela. O livro dela é dentro do Chromebook. Aí. Então, né? Então, E qual que é a parada? ali a escola já está partindo do princípio que ela sabe operar um Mas aí não é informática, né? Pro nosso recorte aqui. A gente tá falando da aula mesmo de informática. Não, por exemplo, a aula de informática hoje é... Saía todo mundo pro laboratório. A aula de informática hoje é Eu acho que se não for zero, cara, porque não existe, pô. Não, eu acho que deve ter escolas hoje em dia que já tem aula de programação. Isso. Que é uma linguagem que você tem que estudar. Porra, mas aí... Pacote Adobe e pacote Office. É isso. Não, mas não, linguagem de programação. Você aprender a programar, um jogo. Um jogo. Você aprender a isso programar. tem junto com Na robótica. escola? Eu acho que já deve ter escola que tem isso. Junto com robótica. Com robótica. Já tem robótica, amigo. escola que tem robótica? Tem. Amigos. Da minha filha tem. Robótica? Tem, gente. Informática é a nova robótica. A gente tá muito fudido mesmo. velho pra caralho. Por isso que a gente nem tem filho, moleque. Na hora que a gente tiver filho... Apesar de que teu filho é novão. Tiver um filho quando daqui a Carolina 4... também. Moleque, se meu filho chega em casa Vai falando... fazer 6 agora. 6 anos, então. Vocês têm filho novão. 8. Mas daqui a 10 anos já vai ter aula de outra coisa que não faz nenhuma E condição. a programação já fica velha. Papai, Então essa aula de informática aí... aí... robótica na tua época? Que isso? Cala a boca, Robótica? moleque idiota, maluco. Essa vocês vão jogar pro zero? Acho que a informática Tá bom, desse pode ser. contexto é o zero. No nosso contexto Nesse pode ter virado contexto que a zero. gente Tá bom. Então Então, esquece a briga de artes, Fechou. educação Porque se física. você- Artes e educação tudo bem. física Porque eu já tenho larga certeza. no 1 aí. Já Fechou. larga no 1. Ô, Vés, bom, quando tá você falou bom. com a tua filha assim, você perguntou, filha, você tem aula de informática? Eu acho que ela perguntou. Não, que é isso? não tem. Nunca perguntei. Que é isso? Eu tive Porra, quando eu tinha 1 ano e meio. Nunca Você me perguntei. ensinou a mexer no tablet. Inglês. Tá muito gigante hoje em dia. Muito Muita gigante. coisa, nossa senhora. Muito gigante. E aí? Que serve pra qualquer coisa que você for fazer na vida. É até informática. Até Até informática, a- engenharia, jornalismo, Então tem que medicina. pegar pro 10. Tipo Tem que- assim, Eu acho que tem alguns pontos aqui. Tá, faça. Rapaziada, na nossa época, principalmente, o inglês da escola não sustentava. Perfeito. Não, Concordo. what's your name? Foda-se. Não sustentava. Verbo to Era be, E hoje em verbo dia to também, be. né? Tem que fazer Era um curso. ano de... Não, hoje não. Dá pra fazer na escola, só a escola. O meu filho tem 8 anos, ele tem aulas em Só na inglês. escola. Ele tem aula em Então, inglês. mas eu também não é tinha. aula de inglês. Eu nunca ele Eu tem também aula em tinha. inglês. Eu também tinha. Nos Estados Unidos. Não. Aqui, moleque. Você estudou lá, você teve aulas É em igual inglês. aquela piada do caralho, os Estados Unidos é muito desenvolvido, até os moradores de rua falam inglês. Pô, piada de tiozão pra caralho. Não. A minha aula Na de Alemanha inglês tem era garoto inglês. de 2 anos falando alemão. Era proibido falar português Piada na de sala. Dito isso, a maioria esmagadora da sala não sabia falar inglês. Sabia decorar ali, verbo to be, o caralho. Era normal. Esse é um ponto, que a aula no colégio de inglês, eu tenho minhas dúvidas que até hoje se sustenta. A Então. pessoa sai falando inglês frente do colégio? Acho que não. Não, é dessa aula que a gente tá É falando, curso tá? de... tem que Tá fazer um falando curso disso. por fora. Então, mas tem Não um da outro escola ponto. bilíngue, não da escola que oferece um pacote É. adicional de Tudo curso bem. de inglês. Tá. Assim, Entendeu? Exatamente. E tem um Nessa outro ponto, aula, dá então, pra tá certo. você, Se é dá isso, pra é você verdade. atingir um nível legal de profissional sem falar inglês ainda. Eu acho que ainda dá. E aí, Inclusive, na nossa área, vai um ponto muita aqui. coisa. Dá. Na nossa área, na muita aula da coisa. escola, a pessoa se forma no terceiro ano com o diploma sem saber falar, com muita ajuda de Google Tradutor e As é ferramentas fácil. facilitam hoje, né? E assim, a pessoa consegue hoje viajar para os Estados Unidos, Sem saber falar porra ficar nenhuma. um mês lá, voltar sem falar um puto de inglês. Ele é um a mais foda. É. Tu falar inglês bem é um a mais absurdo. Mas é diferente de tu não saber nada de Você história. além. você chega pra tentar uma vaga de Português. emprego e apresenta lá um inglês fluente, puta merda. Você E eu tem... vou além. Um cara que tem 0 inglês, um cara que tem 0 matemática, um cara que tem 0 português. A distância é muito grande. Entre essas disciplinas, tá ligado? E vou além. Hoje, com o avanço, principalmente da inteligência artificial, vai ficar cada vez mais inútil. Porque, por exemplo, tem um bot no Twitter que você fala assim: eu estou fazendo um vídeo aqui agora. A pessoa escreve no comentário um arroba, o seu vídeo sai em inglês. Sim. Você falando com a tua Traduzido. voz.
Isso existe agora. Caralho. Qualquer vídeo que você pegar. Caralho. Qualquer... Eu vi ontem, vou achar aqui. Qualquer um. Vou te Você mostrar. pega qualquer Não, e vídeo em parece que inglês. tem uns que tem adaptam até o movimento da boca, pra poder encaixar com a frase em Eu inglês. fiz um Porra, vídeo aí uma é vez loucura. falando do Jefinho que foi vendido pro Botafogo. Eu falei, teve um cara francês que pegou @, botou em francês. Doideira. Saiu a minha voz falando em francês. Não, maluquice. Em um segundo. Maluquice. Não, sério? Em um segundo. Inacreditável. Em um segundo. Então, assim, tende a ficar mais... Me convenceram. Então vai Entendeu? o quê? 4? E na escola 6? ainda, assim, é. Na escola... Na escola é foda. Na escola que não é bilíngue, O acho curso que de inglês é muito ainda tá foda. muito É abaixo. isso. O curso de inglês é muito pica, muito pica. É isso aí. Mas aqui são matérias escolares, É. ok? Que você tem lá na escola O que tradicional. tá em 5 ali? Então, tá filosofia em quinto. Filosofia em Nota 5. Não, acho que o inglês tá à frente. Ou não? Quer botar cara, 6? Difícil, é. 6, Pode ser pode seis, ser 6, tá bom, acho que 6. 6 fica legal. Beleza. Literatura. Literatura. Eu acho que a exemplo de outras aqui é muito maltratada. Muita Muito coisa. maltratada muita coisa. no nosso sistema brasileiro de educação. Muito do que a Muito. gente tem que receber de comentários, de falta de entendimento, de compreensão do que é Perfeito. dito, de distorção do pensamento, se É, dá pela pouca leitura do brasileiro, Perfeito. porra. É um pouco estímulo a isso. Isso. Desde Tu pega os a média primeiros de anos livros escolares. de livros lidos nos países brasileiros é lá embaixo. Lá Sempre embaixo. lá Cara, embaixo. você foi à Argentina recentemente, né, Aham. Jota? A quantidade de livrarias que tem na rua na Argentina é gigantesca. Compara com No o Brasil, Brasil uma tá cidade falindo grande do todas Brasil. elas. Estão Verdade. fechando todas. A Saraiva, posso falar agora? A Saraiva recentemente faliu. Claro que existe um impacto disso na tecnologia, né? Kindle, mas mesmo assim. do tablet. Mas é no mundo inteiro. Mas não é só isso que explica o Não, mas fechamento das Kindle editoras. tem no mundo inteiro. Sim, não é. A explicação do fechamento das lojas não é só essa, não tá só na tecnologia. Tá no pouco hábito do brasileiro Sim. de ler. Até porque assim, você pega tem no um- ensino tem um médio, ponto. falando por mim, né, na minha escola, que é uma escola ok, eu li ali-se muito, obrigatoriamente, né? 10 livros. É, cara. E é pouco pra caralho. Porra, mas, nossa, ao longo da vida? Não, do período porrada escolar? da escola, Não, na pouco. minha escola era dividido pouco. pelos bimestres. Eu tinha que ler um livro por bimestre. Então eu li um 4 livro no ano. Com Horrível. extracurricular, no caso, É. né? Isso. Então, na minha acho não que... aconteceu isso, mas na do meu filho aconteceu. Ele Não, lia um e é- livro por bimestre. E, tipo assim, eu lembro No que ensino quando eu médio li e o no Dom final Casmurro, fundamental. eu amei. É um dos meus livros favoritos. Tipo assim, deve ter vários que eu não li, que se alguém falar assim, ó, Irados. você tem que ler, hein? Caralho, eu ia me apaixonar pela parada, entendeu? Eu É acho que isso, é a muito falta de maltratado. contato. E tem uma questão aqui, assim, se a gente, uma vez eu conversando com um professor, de literatura inclusive, ele falou, faz muito parte da forma como é tratado aqui. Por exemplo, no Brasil, isso aconteceu com todos nós que fizemos faculdade aqui. O cara falava assim, ó, vai lá no Xerox da faculdade, que tem o texto que você vai precisar ler para fazer essa prova. É um texto, sei lá, de 8 páginas, que ele arranca, que ele tira o trecho do livro. Uhum. Aí ele fala, na Argentina, o nego manda ler o livro todo. Fala assim, ó, para fazer essa prova, você vai ler esse livro, o livro todo. A gente lê um trecho. Caralho. Então, assim, ele disse que é muito comum na Argentina, Ah. ninguém tira. Primeiro que a questão do Xerox já é um atentado crime. flagrante crime, aos direitos autorais. A gente passou a faculdade sendo Verdade. orientada a fazer isso. Vai Verdade. lá na Xerox e Verdade. tira a Xerox. É um absurdo, né? Que você tira. Tinha um esquema dentro da faculdade. Você pra tirou o Xerox, um flagrante delito ao Perfeito. direito autoral. Corretíssimo. Agora, na Argentina, os caras não fazem isso. Você não lê texto, você lê livro. Fala assim, ó, é esse livro aqui. Mas aqui só, até tem. só vai usar o capítulo 3 e 4. Mas manda você Mas ler o aqui livro até todo. tem lá o livro paradidático que faz a prova em cima do livro. Até tem. Tem, aqui nas tem, escolas do tem, Brasil. tem. Mas eu acho que, eu, por exemplo, eu leio pouco hoje. Quase nada, porque eu É. vejo muita coisa audiovisual. Eu tenho absoluta certeza que uma das coisas que me influenciam isso é o pouco estímulo que eu tive, assim. Mas é. Com Eu também certeza. acho. E aqui, com assim, certeza. e é o estímulo que a gente precisa receber da escola e em casa. É. O complemento total. disso, É verdade. os pais têm papel fundamental E tem uma na discussão- extensão desse estímulo. E tem aos uma filhos. discussão que ela é central, assim, eu não tenho resposta pra isso, tá? Só é uma discussão que eu já ouvi, que é, será que na escola livros mais acessíveis de linguagem deveriam estar lá? Não, por exemplo, eu lembro de Divina Comédia, Dom Casmurro, O Curtiço. Será que ali no meio não deveria ter Princesinha. livros de literatura infanto-juvenil? Mas é porque eu Na acho minha cabeça que primeiro veio isso é Harry um Potter, isso é um Percy falta- Jackson uma e falta de etc. cuidado também, porque eu acho que se tivesse um cuidado maior, as pessoas pensariam, cara, vamos botar isso aqui pra introduzir. Aí vai avançar isso aqui pra isso aqui. Mas a gente já começa no... Talvez aumentar, não deixar de ler o Dom Casmurro,
Mas juntar esses ponto é de juvenil interessante. também. Você Eu não tenho Por uma opinião criança sobre de isso. pouca idade, você já larga um Machado de Assis, né, com uma linguagem totalmente fora dos padrões atuais. Às vezes você desestimula, Por exemplo, né? a minha filha, o Jorge sabe, minha filha já leu nesse ano 19 livros. Irado. 19 livros. Ela devora livros. Aí o marido da minha mãe deu pra ela o Dom Casmurro. Ela não conseguiu ler. Pois é. Ela não conseguiu ler. É isso. Ela não conseguiu ler. Irado. Fica Ela algo parou, muito distante, né, da realidade, da linguagem atual. Exatamente. Ela lê muito, assim. Sabe Lê um bagulho muito, que eu lembro lê que muito. Ela vai em shopping comigo e fala... Pra mim, literatura me dá um nota 4. livro. Aí eu falo... Outro, Ela pede não, livro de presente, né? Livro, Sabe um bagulho muito foda que eu lembro que na minha aula de literatura fez só um rápido? Teve pessoal, todo mundo tinha que ler Dom Casmurro, só que no final a gente fez o julgamento. O julgamento. Então, irado. Eu fui a Capitu, inclusive. Irado. E aí tinha o Bentinho, aí tinha o Escobar. Pô, maneiríssimo. Isso aí é maneiro. Muito foda. Nota. Pra mim vai ficar atrás de filosofia. Pelo maltrato que tem. Eu também acho. Mas a importância é estratégica, né, gente? Mas Se a também literatura fosse melhor tratada e estimulada, a gente teria uma sociedade hoje é muito nossa mais realidade. preparada Eu acho que é com a para nossa discutir realidade. as suas questões. Mas eu acho que é com a nossa se realidade. a filosofia também fosse melhor tratada, estaria Sem lá. dúvida. Tem que ser a mesma nota. Sem dúvida. Tem que ser a mesma nota. Eu acho que ela tem que ser a mesma Caralho, nota. acho que tem que ser a mesma nota. Boa. Pode botar junto ali. Tá aí. Boa. 2 potenciais adormecidos. 5. É. 5. Junto com a filosofia, pseudo. Segura pra 10 aí, esses dois, Matemática segura pra 10, Português português também. segura pra 10, química. né? Cara, acho que é ali. Aqui, É ali. Tá encaixadinho. O que o Vesse Manobrado? falou, cara. Eu acho que tem que ser junto com a física. Manobrado. Cara, a química a gente vai muito lá no fundo, mas muito lá no mas fundo. muito lá no fundo. De química na escola? Equações químicas, É. um bagulho... Tipo assim, mas é um bagulho que é muito dentro, Exatamente. mano. Que a gente, tipo assim, é muito pra quem vai fazer essa porra da vida, tá Então ligado? tem que Eu ficar acho em que 7. é engraçado, mas eu acho que física. Por exemplo. Você ainda, tirando a brincadeira, né, que eu falei que é a mãe da gambiarra, você usa mais física no teu dia a dia, talvez, do que química. Mas muito mais. Muito mais. Sim, Porque muito a química, mais, com certeza. que reação. Claro, É, é importante você saber. Se você souber, você vai saber várias coisas até do teu corpo, como emagrecer, ou como ter uma vida mais saudável. Com certeza ela é útil. Mas a física, no básico do básico do básico, ela tá mais no nosso dia a dia. Por exemplo, Construção, acho que é uma notinha. É uma A notinha química, assim, joga a química, na a 7. química tem uma coisa muito importante do tipo, você entender que fogo é queimar oxigênio. Sim. Isso é uma coisa importante. Porque às vezes, de repente, tá um fogo ali. Se você saber que se você tampar, você vai acabar com o fogo, é uma coisa que te ajuda, né? Você fala, porra, o que faz queimar? Oxigênio. Queima, então, isso aí. Mas eu concordo totalmente com certeza. Você fazia aquelas contas de reação química, que não sei o quê, são coisas... Carbono. Ligação de carbono. Exatamente, assim, uma coisa que acho que é muito... Aquele E eu negócio digo da tabela isso... que você faz aquelas coisas assim. E eu digo isso porque eu tive uma professora chamada Fernanda, que era fantástica. Ela me fez... Eu adoro química por causa dela. É muito focado nessa professora. Se eu tivesse tido uma professora ou um professor merda, talvez a minha relação Acho com a que química nem hoje... merda, o meu professor era ok, mas o bagulho é tão maçante. Não, ela não. Ela bizarro, era uma louca. Ela era uma louca que chegava, fazia aqui, corria, isso aqui, você é o carbono. Então, assim, ela te prendia tanto que você ficava. Mas eu concordo que é uma coisa que você usa pouquíssimo. É porque o básico da física... E uma coisa muito complexa. É. Eu acho que talvez se você tirasse 2 aulas de química e investisse no inglês, talvez a gente saísse Conta do de inglês. mol, quem lembra? Rapaz, numa dessa tem que subir o inglês ali. Talvez a gente subir o inglês saísse... e Conta botar de o química em mol, 6. decorar a tabela periódica. Porra. Eu trocaria Eu tive um professor de o química. inglês pra 7 e a química pra 6. Eu só boa. fiz jornalismo por causa do De meu boa. professor. Eu só fiz jornalismo por causa do meu professor de química. E é bizarro falar isso, porque eu odiava química. Eu odiava. E aí tinha que fazer alguma coisa de carbono lá da vida, não lembro. Tinha que fazer uma apresentação. E eu, obviamente, não estudei um caralho. Porque eu não gostava. Só que eu passei 20 minutos enrolando, falando daquele assunto e tirei uma nota 7,5. Ele me tirou de canto depois e falou, irmão, você é bom falando. Você enrola bem pra caralho. Eu percebi que você não sabe nada. Você é bom falando. Já pensou em fazer jornalismo? Ou seja, você está de Sol a 10 por causa desse cara. Ricardo. Manda mensagem Obrigado, pra tamo ele. junto, vai lá. irmão. Ricardo era Ele foda. te deu 7,5 só no teu... no desenrole. Ou seja, ele é o Rolando Lero. Rolando Lero. Eu era o Rolando Lero. Não, ele era o Somebody Love. Somebody Love, Armando Volta. Armando Volta. Ele era o Armando Volta. Mas o Rolando Lero Porque o também era. Rolando Lero se ferrava. O Armando Volta No ganhava final, ele nota ganhou boa. 10. Ô, toca pintinho, Somebody toca Love. pintinho. Joga o inglês pro 7, química pra 6. Estamos todos Fechou. felizes. Pra mim, fechou. Fechou. Bom. Coisa linda. Redação. Cara, eu acho que eu tenho uma dificuldade de talvez separar a redação de literatura. Eu também acho. Porque
permeia, né? Algumas coisas mas parecidas. é outra, mas Quem é lê bem, outra, escreve bem. mas é outra disciplina muito maltratada no Brasil. Muito maltratada no Brasil. É produção de Cara, eu texto acho, real, né? feito- eu acho que é quase- redação é mais importante que literatura. Porque redação é muito de você É se mais comunicar, importante. mano. Perfeito. Então, mas você É só mais vai conseguir, importante. você É só vai mais conseguir importante. transmitir Isso. através de um texto do seu Se você pensamento. tiver Mas uma você base- vocabulário, se você Então, tiver e uma às base, tiver uma vezes base é que a sem literatura te construir dá. É porque redação é. a gente pensa em papel, né? Mas redação é discurso. pô. É argumento. É argumento. argumento. É argumento. É você falar. É. Então, assim, Esse ó, programa aqui, ele não existiria se você não tivesse capacidade de é fazer uma linha de redação. raciocínio, é você conseguir. É, eu acho que, é. querendo ou não, eu acho que é bem mais importante. Pra mim, é os dois na frente. Mas Então, eu acho que é impossível, pô. Tu ter uma redação boa Impossível. se Sem tu a não base tiver da a base literatura. boa. Possível. É Se você, impossível. se você não tiver vocabulário, você vai ter nota baixa de Eu redação. acho que Mas é a tua possível redação- você ter uma literatura boa e ter uma redação merda. Sim, Entendeu? o Porque aí contrário você é também assim. precisa aprender a técnica. É, a produção são do texto. técnicos, claro. Mas, por exemplo, se você tiver uma boa aula de filosofia, se você tiver uma boa aula de sociologia, que vem à frente ali, e uma boa aula de literatura, cara, é muito difícil você não conseguir se expressar bem, mano. Muito difícil. Você pode não falar bem, Tão porque amarrados, tem a né? fala, né? Em A alguma fala, escala tão amarrados. mas escrever mas bem, eu, cara, é muito difícil, pô. eu sugeriria botar a redação uma à frente da acho que- literatura eu acho e que da, é e da Pra gente já filosofia. encaixar a sociologia no 5 Não, também. não, sabe por quê? Sabe Não, por quê? mas também. Vai tá Sabe junto, por quê? tá olhando pro regulamento. Porque a redação, ela tem a pegada da criatividade. A redação no Brasil, ela é muito Também focada, avaliada por isso, ela é né? muito Pode focada na criatividade. Te demanda, pelo menos na época que eu estudei, te demandava muito a criatividade. Mas nem sei porque É. eu acho que nem todo mundo que é criativo que consegue fazer. Porque, por exemplo, a redação te dá mecanismos. Tudo bem. Se você não tiver criatividade, mecanismos sim. pra você construir Mas aí é mais linha uma de raciocínio. mas aí é mais Tem tudo que ter bem, mas aí coerência. O texto É, tem que ser entendeu? coerente. ele te dá aquele coisinha aí, introdução, Porque desenvolvimento, criatividade finalização. você pode instigar, mas tem Tudo bem. pessoas que Redação é algo mais existem... técnico, é você uma acha? característica. Mas aí é uma pegada Eu mais acho que pra é. gente do jornalismo, né? É mais uma pegada do jornalismo. Faz uma redação sobre, sei lá, tem uma feira de ciência na escola. Aí você fala, faz uma redação sobre a feira de ciência que aconteceu lá. Beleza, vai ser uma coisa mais voltada pro jornalismo, né? Você vai fazer ali o que aconteceu na feira de ciência do colégio XYZ. Agora, se ele chega e fala assim, alguma história lá, alguma redação, faz uma redação do que seria do Harry Potter se ele, sei lá, se a mãe dele tivesse sobrevivido. Aí vai te gerar Vai te demandar criatividade, criatividade. entendeu? Eu acho que eu tenho um ponto que vai concordar com certeza aí que ele vai ser matador. Se você tiver na aula de geografia e virar pra você, faz um trabalho aí sobre a guerra nos Balcãs, isso é uma redação. Se você tiver na aula de física, explica pra mim o que é a força centrípeta, você vai ter que fazer uma redação. Se tiver na aula de português, Ou narrar essa explicação. você Um vai texto ter que narrativo. fazer uma redação. Então, eu acho que a redação ela permeia por todas as porque outras tem que ver matérias de começo, meio alguma e fim, maneira. Aí é a Exatamente. língua portuguesa como um todo. né? É, sim, mas é que eu acho que nesse caso a redação Eu acho que ela não, vai te porque dar redação, moldes, assim. Porque a redação, ela não é só português. A redação é língua. Tá. Eu acho que Você puxa pode as fazer uma duas pra... redação em inglês, Beleza. que é a mesma técnica. Pô, é a Não, mesma... claro, sim, claro, sim. claro. É a mesma Independentemente de estrutura. idioma. Vou te falar. Isso. Puxa filosofia e Convenceu. literatura, puxa química. Tô na dúvida se essa química não tem que baixar mais. Calma. Eu acho que a redação, cara, eu acho que a Qual redação que você não tá é 6, propondo? não. Vai, puxa. Na que minha faz mais cabeça, o quê? puxa todo mundo daí, ó, de química pra baixo. Tá. Puxa, desce uma Filosofia e lá. literatura pro 5, pro Pro 4, química pro 5. Isso. Tá. E redação lá. redação no 6. Isso. Pô, eu acho que... O que tá no 7 ali em inglês? Inglês. Mas vou Pô, ficar, eu vou acho ficar que muito... redação... Mas redação e literatura eu vou ficar muito distante. Eu acho que redação tá alinhado com inglês, doidão. Redação você pode falar em qualquer língua, porra. Inglês é uma língua só. Mas diferente. Não, mas tá acho que é a mais nossa alinhado com visão daqui. literatura. Cara, É que eu não o baixaria... O inglês não é a questão Quais de que ser faltam um... ali? Sociologia só. E o outro? Ah, tá. A A sociologia. questão do inglês não é de ser o ensino de um idioma. Eu não é baixaria, não. Eu manteria o 5... E lá na química? filosofia. Redação lá na química? Mas alguém tem que fazer nota Pô, 4. eu acho Não, redação eu iria com a acima, sociologia gente. na nota 4. Acho que é tudo igual, pode ser. Mas pra mim, sociologia e filosofia É que eu são acho, muito é que eu parecidos. acho que a Tudo igual, sociologia... meio merda, né? É que eu Mas- acho que a sociologia, pro ensino médio,
a aplicabilidade dela, ela é muito... Mas se a sociologia fosse bem feita, ela te ensinaria a ser um cidadão. Claro, gente. Você Porra, é estuda o muito comportamento humano. foda. Você É estuda o comportamento muito humano. foda. Cara, te ensinar a Calma ser aí, um bom cidadão é foda. Redação vai ser o quê, rapaziada? Pra mim seria... Pra mim tinha que estar junto com literatura. Pra mim tinha que estar Não, no pra mim cinco. tem que estar acima. Se Eu literatura também tá acho no que tem que 5, estar tá no acima. 6. Eu acho que tem que estar aí. acima. Pra mim estaria no 7. Eu compro 7. Então vai. A Pra redação, redação? porque a É, redação são você pode dois fazer aí uma já. redação bem feita em inglês também. Em alemão. Em Não, alemão, gente, mas o inglês, a questão do inglês aí, não é o ensino de um idioma em si. É como o inglês é estratégico pela universalização do uso dele. Não, tudo bem, mas é que a diferente, aplicação A gente dela... não tá falando do inglês como estudo de a importância de ensinar um idioma. É porque o inglês Não, é foda, tudo bem. pô. O inglês É, é outra parada, É. outro patamar. É É só a isso. língua- Mas é que eu acho que a redação é base, como disse o Wallace, pra muita coisa depois, né? É, então. É. Pode ser, vai. Não... Tá. Vai. Em quase todos os trabalhos, empregos, em algum momento você vai ter que usar redação. Não, você vai ter. É, Você tipo vai assim, ter. Todos os empregos apresentação, relatório. reunião, Relatório. Vocês ganharam a batalha, relatório. fechou. Tá bom. Sociologia vai pra nota 4 também? Eu acho que tem que- Serra eu Vida? iria- Eu iria tenho para uma nota certa questão, mano. Porque, tipo assim, se eu não te trouxer a filosofia, se eu não te trouxer uma literatura, mas numa disciplina, eu te ensinar como ser um bom cidadão, tipo assim, essas são as leis, essas são as regras. Aqui, Pô, mas sabe isso onde aí- estaria o... isso é bem sabe onde feito, estaria... isso é bem rapidinho, importante. Mas Mas é sabe que eu onde acho que estaria viver- o... Sabe onde estaria a declaração de imposto de renda, que sempre brincam, né? Tipo, tinha que ensinar isso na escola. Na sociologia. Mas estaria, né? tudo. Não, Estaria. eu sei. Mas toda. É. Gente, a gente tá numa aula de. A gente falou de quase todas as disciplinas que não são bem feitas na escola. Mas é que eu Não, acho... mas não, eu tudo acho bem, que mas por é isso que que eu a filosofia acho... tá lá embaixo. Mas por que ela é pior que a filosofia? Por que ela tem que formar uma nota abaixo da filosofia? Pra mim é tudo a mesma nota. Pô, porque eu acho... Filosofia e sociologia tem que ser a mesma filosofia e nota. sociologia tem que estar juntos. Pode ser. Então, São potenciais. Filosofia é a base do pensamento crítico. Eu vou além. Sociologia é a base da convivência em sociedade. Faria Pode uma virada ser. de mesa aqui. Ih, Faria uma virada de mesa. Larga a química na nota 4. Largaria mas aí, a química pô, na mas nota aí eu 4. acho que que não, muda porque pra química sociologia? básica é muito importante, mano. o que muda pra sociologia? A química, querendo ou não, te ensina coisa pra caralho, velho. Só que... Sociologia e filosofia também, pô. Pô, mas a química, de fato... Cara, eu acho que para a Porra, construção mano. do cidadão, sociologia e filosofia são mais importantes que pô. química. Pra Mas todo a mundo. aula... É pra a todo aula- mundo, pô. A aula que é Mas feita a aqui aula não é. não é, pô. Aí é que tá. Isso A aula aqui que é é isso que feita você tá aqui falando. não é. Fatos, Isso aqui A aula pega, que é são feita fatos. aqui A Tá, aula é mas a aula- vaziada, pô. É. É 10, exemplo, 10, 8. a aula de Não, química é menos eu, vaziada, por né? exemplo, É, eu, tem quem que teve entender. sociologia aqui na... Eu tive. Você Eu teve? tive. Eu Mas não tive. a minha- Eu não Eu tive. tive só no terceiro ano. Eu não tive. Eu também. tive no segundo. Olha só, Mas, pra assim, começar, só no terceiro Eu só ano, tive no ensino só no médio. segundo. Eu, na década de Não, pode 90, ser. não tive. É 4, irmão. É E pior, assim, é a pior aula do de que a sociologia- O filosofia. Cedo Não. teve no ensino médio inteiro, né? Teve no ensino Aí o médio mundo inteiro. melhorando aí. Na aula de É, sociologia, mas não assim- aprendi imposto de renda, não aprendi Não, não, tô porra falando do nenhuma. ideal, né? O É. ponto Então, ideal. a- Mas o ponto atual, é, né? o Pseudo fala um negócio que é verdade aqui. O problema é que, assim, é o aluno que vazeia a porra da aula de sociologia. Também, claro. Fala, Nós somos porra, grandes sociologia, filhos da puta. pô, Cara, você somos fica lá grandes. no WhatsApp. Cara, explica explica não tanta acho. coisa. cara. Vou E te aí a falar, gente a vê aula o de tipo de sociologia, cidadão que que se tá desenvolve vendo, no país, entendeu? Eu não acho que seja culpa do aluno. Eu acho que sabe tem por quê? muito de culpa do aluno, Eu não- que caga pro negócio. Eu Cara, acho que porque tem. o aluno caga porque ele sabe que ele vai passar nessa porra dessa aula. Eu também acho. Se Não, mas aí sociologia... é como foi montado o sistema É, educacional. por isso que eu acho que não é Nós vamos aluno, ter pô. que discutir profundamente currículo. Exatamente. Eu acho que é. o aluno caga A pra aula de forma artes. como a disciplina é encarada É isso aí. pra sequência. Isso aí, né? importante. Você Tá bom, chega vamos na aí, sociologia, vai. tipo assim, é recreio, irmão. Foda-se. Tá bom. Vai. Faz o quê? Quer Nota botar quatro? nota... Quer botar nota 4? Eu acho Eu que tá acho. alinhado com filosofia. Eu acho também. Eu também que acho. Pra mim é a ficar mesma juntos. nota. Eu acho que Tá, tá então juntos. dá uma mesma nota. Por isso que eu teria baixado todas e teria botado a redação no 6. É isso que eu tô falando, entendeu? Mas aí nós Eu vamos ter acho. que preencher 4 e 2, tá? O 2 eu acho Não, o mole. dois tá vazio, Não, é só calma, tira- o 2 é mole. Pega a O educação dois física e joga bom. dois. tirar Peguei. ou educação física e É, artes. tá resolvido. bom, Agora dois temos tá dois. Por certo. mim, eu Dois. coloco arte no lugar da educação física. Ah, Educação dois? física Educação não física à aula. frente, eu acho à frente. Por Eu mim. também acho a educação física à frente. Eu Agora, acho resolver à a nota frente. 4. Agora não, é Empatou. pseudo, aí é pseudo. Então o Pseudo decide. Quem tô com vai, certeza. Pseudo? 2-2 aqui. Eu quero de educação A física educação no 2. física não tem uma aula, joga bola. A arte, o cara, pelo menos, te manda comprar tinta guache. Mas peraí, Aliás, se a gente puxar tudo não resolve, porque vão ficar 3 desses que estão brigando pra 10 no 9. Ah, A gente pode puxar tudo, pode ser, Pode ser. pode ser. Pronto. Caralho. né? Ideia do pseudo. Geografia. Ideia do pseudo. Geografia não, geometria. Puxa tudo, ó. Tá bom. Pronto, foi. Parabéns, parabéns, pseudo. Boa, pseudo. Não à toa o homem que acabou de sair da escola, né? O menos 10. Vitor Sérgio Rodrigues, o Estamos- menos 10 Biologia. desses 4. Estamos em quê? Biologia. Biologia, matemática. Geografia e Geografia. português. Eu acho que é o 10 português. mais fácil de todos.
O menos 10. Quem é o menos 10? Biologia. Menos 10? Eu acho que não tem... Pra mim Estudo da vida, porra. Amigo, pra mim só tem... Qual é o bem uma... mais valioso que você tem? A sua vida. O estudo da vida não pode ser o menos 10. Pra mim, Tô só... tem uma aqui e as outras 3 estão aqui, Não, juntas. tá tudo bem. Tá tudo bem. Então é Estou logo só pro 10. Quem é o 10? sensacionalizando. Pra mim, o meu 10 é algo que se remete ao que eu falei no programa de maiores invenções. Sem a escrita, muitas das coisas não existiriam. Ai, meu Deus. Vamos Sem ter o português, divergência, nesse vamos ter caso. divergência. Sem o português, no caso, Aí nem eu os números tô- a gente saberia. Cara, infelizmente, a gente vai ter uma discussão Não, chata eu- aqui. eu- Vai ter que ter. Vamos ter que ter. Eu concordo com o Wallace. Por quê? Porque E no caso, o português pode ser o inglês, pode ser o alemão. Estamos falando é daqui. a língua. Isso. A língua. Isso eu tô falando. A comunicação. o Isso eu idioma. tô falando Tá. porque eu estudo muito com a Malu uma matéria em específico, que é aquela que precisa de mais ajuda, que é matemática. E 80% das vezes o problema não é a matemática. É o enunciado. O problema é o português, que é o enunciado. Então, assim, várias vezes ela sabe fazer e ela está empacada no português do enunciado. Então, pra mim, o 10 é língua portuguesa. Calma aí. Meu Se tu não Deus. souber ler, meu amigo, Calma aí. larga uma conta na sua frente e não sabe o que tá Vamos Geografia empatar já não é, essa né? porra aí, Geografia certeza. já não é. Geografia já não é. Geografia Vamos já lá, não é. no Fechou, nome fechou, junto com né? biologia. Vamos Fechou. empatar essa Pra porra mim, aí, vai. inclusive, pra mim, entre biologia e geografia, eu não sei. Pra mim Mas tá bom, vai ficar lindo. Tá, né? ok. Tá bom. Olha só. Mas pelo que vocês disseram aqui, é geografia à frente. Eu também acho. Pelo Pra Caralho, mim, moleque. sim. Vamos, Pra mim, certeza. sim. Vamos. Tô confiando em você. Eu não gostava de matemática. Eu tá? detestava. Pô, eu gostava, sabia? Era um inferno. Eu gostava, eu gostava Um dos muito. maiores Eu gostava. infernos da minha vida foi a Tirando matemática. matemática vetorial, que foi uma putaria que fizeram, que é É. um chute nos colhões, todas as outras coisas de matemática. Eu eu Sabe sempre por que eu gostava de gostei. matemática? Porque matemática é lógico. Mano. É, Matemática é Beleza. lógica, eu adorava a lógica, Porra, mano. aí ele tá dando munição pra gente. Exatamente. Não, ó, Olha só, alguém. Vamos lá, rapaziada. Falou demais. Não, Vamos não lá. é isso, Olha não é só, olha só. Gente, você pode ganhar do outro respeitando Calma o aí, outro. a Assim é a pessoa, vida. a pessoa que não faz aula de português, não sabe direito escrever, essa pessoa consegue se comunicar. Sim. Consegue. De uma forma um pouco mais precária, Arcaica. mas consegue. Consegue. Tem Consegue. linguagem. Irmão, você não ter noção de matemática é uma loucura. É inconcebível você não entender que Mas você, tem 2 copos aqui. mas você não precisa fazer aula pra isso, tal quanto português. Exatamente. Beleza. Você não precisa, Só que eu porque- acho que a noção da matemática é mais importante que a noção certeza, da... certeza. do- A gente tá falando de aula, não de, Da não de aula. noção. Porque uma criança de 1 ano de idade, ela consegue entender que aqui tem uma coisa, aqui tem outra coisa, aqui são 2 coisas. Talvez ela não saiba colocar isso em números, mas ela sabe, ela tem uma noção de que isso aqui é maior do que isso aqui. São coisas diferentes. São coisas completamente Mas diferentes a do que a aula. matemática exercita essa noção. Mas o português também A exercita matemática aula exercita também, o uso da lógica, a matemática exercita a solução de problemas. Eu acho que E a português matemática também, pô. ela é pô. Cara, o muito... português você se entende. Você, Não, sem a mas é como linguagem, disse você o não Certeza, consegue se entender. Cara, você porque- consegue se comunicar de outras formas. Mas a conta Galera, a também. gente tá falando Ele aqui, consegue a gente tá falando duas contar. coisas diferentes. Eu Nós acho. todos tá tendo uma grande Por confusão. Porque exemplo. assim, aí até agora, Analisou a escola. analisou escola. É isso, escola Aham. em português, pô. E agora virou conceito. Não, você, não, agora você é tudo. trouxe isso. Por Então exemplo, pode ter sido português, eu. pô. Por Porque, exemplo. porque você falou, a escrita. É, Não é escrita, é a aula de é português. a aula de português. É, então, que é mas a exercitada escrita ali. é a aula de português, pô. Sem Por escrita não tem aula de exemplo, português. uma pessoa que é E português, analfabeta... de novo, a gente tá falando no Brasil. Linguagem, se fosse, linguagem. Da língua nativa do país. Por exemplo, inglês é segunda língua. A gente poderia trocar como... Gramática e Estudo de ortografia. língua. Estudo de língua. é. E o inglês é... Você precisa estudar o espanhol, o inglês, a isso, segunda o ponto que língua. eu fiz lá atrás. Que é isso. É a Até por isso ela tá universalização tão do alta, idioma. né? Eu voto em português porque a matemática ela é muito impactada por uma baixa capacidade de entender português. Muito impactada. Se você bota um enunciado ali, às vezes a solução do que é pra você fazer está no enunciado, pela sequência do enunciado. Eu bato isso com a Malu toda hora lá. Pensando em Então, escola, assim, se você tiver um Se bom você não português, tiver, exatamente. você vai ser Se você mais não forte tiver- na matemática. Se você não tiver a capacidade de entender e interpretar, e eu costumo dizer, o segundo maior problema do Brasil se chama interpretação de texto. O primeiro problema do Brasil é impunidade. O segundo é interpretação de texto. Sem O segundo entender, é realmente não tem interpretação de como. texto. Então, pra mim, eu acho que o português O é o primeiro 10. é impunidade, o segundo é Cara, impunidade. eu ia muito tentar bom. fazer Eu tô com matemática. Eu acho que a matemática desenvolve raciocínio, desenvolve Mas sabe qual é a concentração. parada? É aplicação de lei, por exemplo. É.
é totalmente português. É central, o português é tudo, pô. É foda. Inclusive, muitas leis no Brasil são feitas com o português truncado intencionalmente. Você está virando casaca, é isso? Sabe qual é a parada? É a Está mudando matemática. seu voto do primeiro para o segundo matemática, turno? Vambora, velho. Não, então, a matemática, ela Pensei que estimula teríamos a um lógica. empate. Pseudo, pensei que você ia ter que Ela trabalhar. estimula a lógica. Mas, Mais irmão, do que já trabalho. o português também estimula muito a lógica. pô. Lógico, pô. Não Lógico. tanto quanto a matemática, né? O português, ele estimula, na verdade, ele serve para estimular a sua compreensão, né? Inclusive Daquilo que da é matemática. proposto pra você. Inclusive da matemática. Sim, mas a matemática você vai precisar desenvolver o cálculo. Não adianta você entender Sim, o claro, enunciado. claro, Se você não conseguir desenvolver o cálculo, esquece. A ramificação Mas do se você português não é entender muito o maior do que na enunciado, às vezes você matemática. não consegue nem chegar no Eu cálculo. vou além. E acho, inclusive... Isso acontece demais. Eu acho geografia foda, Também acho acho. biologia foda, mas acho que português e matemática são bem mais destacados. Numa Também dessa acho. eu desceria os 2 para 8 pra deixar a matemática sozinha no 9. Pode ser. Pode Eu voto. Pode ser. Eu voto. Porque, pô, é muito foda. Muito bom. É Pode muito ser. foda. É Matemática muito à é É, muito famoso, foda. tem que excluir, tem que montar uma escola com 2 matérias. É português e matemática. Exatamente. É, pô. Exatamente. Não, Pode acabou. ser. É isso. Só pode ter Gente. 2 disciplinas. Por corte de custo, só pode ter Não, 2 tanto que, disciplinas. por exemplo, Português e matemática. o primário, na minha... Eu tenho pouca lembrança, mas eu só tinha aula de matemática e de português. É. E, por exemplo, não tinha ciências. Matemática, português e ciências. É. Mas, pô, matemática e Que português era ciência o que centro. engloba física, engloba engloba química, Nessa época é a porra biologia. toda. É. Quando você cresce, que você sai da casa do papaizinho, da mamãezinha... que Já você foi, precisa- já que fechou. você Vai. precisa administrar as suas contas, você precisa de educação financeira, você Sim, precisa sim. de matemática, Exatamente. independentemente da área na qual você trabalha. Total. Você pode trabalhar como professor, como jornalista na área de humana, na área de exatos, você vai precisar saber matemática básica para lidar com as questões do dia a dia. E eu acho que a matemática, além dela estar mais presente no dia a dia das pessoas, ela estimula ainda mais o desenvolvimento do cérebro humano do que o... Pô, Eu acho acho que que não, ela tá mais Jota. presente. Eu acho. Pô, português... acho que tá, Jota, não. a gente Português pode já tá conversar mais. de algo que não envolva matemática. Porque a gente pode conversar, sei lá, pensar de alguma coisa que possa não envolver matemática. Mas, enfim, conversar sobre... É que eu ia falar o vento, mas o vento pode envolver física. Mas, sei lá, posso pensar em alguma coisa daqui a pouco. Comida. Comida. A gente está conversando sobre alguma coisa que não envolve matemática. Aqui tem português, aqui tem língua, aqui tem estudo de língua. Por exemplo, então, se a você- matemática tá mais... A português está mais presente. A linguagem eu acho que está mais presente. E não é o português correto, né? Porque a língua é viva, É, né? Ela, exatamente. ela Sim. vai se modificando. Mas é o português enquanto entendimento da língua. Tipo, tu Exatamente. entender gramaticamente as Exatamente. coisas, pô, você entende como melhor adjetivar as Hoje, coisas. não, É hoje- melhor entendimento. hoje a não é que parte fala de, gra- isso aqui é um adjetivo, isso... não é isso. É exatamente. entender a língua da Hoje, parada. por exemplo, já há entendimentos, até dentro da cadeia educacional brasileira, de não se punir, por exemplo, o erro de plural. É? Porque... Que eu acho bem Que eu problemático. também acho bem. Eu, pessoalmente, acho Também tô problemático. fechado com particularmente, isso. acho. Muito Fechado. problemático, mas hoje tem gente lá que meteu um nós vai em determinados contextos não dão errado. É porque Até É, isso, porque- né? Não tem como você adaptar o ensino da matemática, você ser tolerante com um pequeno erro da matemática. É aquilo ali, irmão. A matemática é, aquilo ali. Mas então, cara, mas é porque o nós vai, ele cumpre a função da língua, Da que é comunicação. comunicar. Da comunicação. Ou seja, Que é muito foda. Ou seja, talvez você consiga viver sem receber o estudo do português. Mas é isso que eu tô falando, cara. A Eu acho que a matemática... vida de quem não recebe o estudo da matemática, a vida adulta, ela é muito mais complexa do que quem recebe um ensino deficiente do seu idioma. Eu acho. Porra, eu ela é não muito mais sei, difícil. cara, eu não cara. sei. Eu acho. Depende. Se você não consegue compreender uma instrução no elevador, a tua vida é muito impactada. Não, e até ali, nas cara. contas, como o próprio Jorge falou, É. você tem que ter um entendimento de português ali pra Você entender as precisa suas contas também, claro. administrar seu salário, enfim. Mas eu fui voto vencido, tá justo. O português, certezas, não me acompanhou, então o português ganhou e... Mas é uma discussão de Como gigantes diz aqui. Vitor Não, Sérgio matemática, Rodrigues, não, só não, os não. mortos e os burros não mudam de muda de opinião. Você pode discutir aí, falando na boa, né? A gente falou aqui, pô, tem que discutir o conteúdo programático, esse tema, essa A disciplina. forma como é encarada dentro forma da como escola. é encarada e a pertinência, se ainda vale você ter Exatamente. uma carga horária para isso. Agora, matemática e português, você não eu acho Cara, que vão ter a gente comentários. foi menos perigoso do que eu achei que foi. A gente É foi mesmo. adulto. Não, eu acho que aqui. vão Foi ter muito. comentários maneiros de provavelmente, tipo assim, pô, galera, vocês não estão fora da escola há 15 anos e hoje é assim, assim. pode ser, Faz parte, acho que pode ser maneiro também. Atualiza a gente, né? É Porque isso. nós estamos velhos mesmo. Isso aí. É da vida. E semana que vem estaremos de volta com mais programa, um Sola 10. Porra, brabo. Que programa hoje. Programaço. Tchau. Conteúdo, isso é Maduro, cultura. conteúdo. Maduro. Cultura.